Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, hoje nós vamos pensar um pouco sobre o texto de Gênesis, capítulo 9. Esse texto nos conta um momento muito interessante, como toda a Bíblia o é, mas ele traz a história precisamente a partir do versículo 20, e a gente pode colocar até o versículo 29 de Gênesis 9, onde mostra uma verdade da qual você naturalmente o sabe, que é: nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos prisioneiros das consequências. Bom seria se nós tomássemos decisões pensando mais na consequência. Porque olhando para esse texto, a gente percebe a irreverência, a falta de respeito por parte de Cã para com o pai Noé. E por causa disso, ele veio a perder a boa parte da sua herança. Então, entre o verso 20 e o 29, nós temos o triste episódio dessa embriaguez de Noé e as consequências, a trágica consequência que isso foi trazendo para a sua família. Isso após o dilúvio. Após o dilúvio tudo era muito novo, havia nova terra, havia um novo começo. Noé e a família, obviamente, estavam a receber nova oportunidade. Se você observar no versículo 18, está dizendo que os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cã e Jafé. E observe que o versículo já acrescenta logo após, dizendo: e Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e é desse povo que diz o texto que se povoou toda a terra. Bom, na oportunidade que está a receber, o Noé aproveita para trabalhar o seu sustento. Adaptando-se à nova realidade, o Noé faz-se lavrador, planta uma vinha, como você pode perceber no versículo 20, que Noé se pôs a trabalhar como agricultor, plantação de uvas, vamos fabricar vinho. Ou seja, vou aproveitar a oportunidade. E ele fez como um pensador, já escreveu certa vez, dizendo que neste mundo são aqueles que aproveitam a oportunidade que têm as oportunidades. O que o Noé faz? O Noé, que era um lavrador de terra, como fora Caim, cuidar de plantas se tornou a sua grande paixão, e lá estava ele, entre elas, precisamente a videira, do qual possibilita a produção de uvas e, consequentemente, do sumo que dela vem. Inclusive, essa é a primeira vez na Bíblia que nós encontramos que a produção do vinho é aludida. Só que o versículo 21 nos diz que um dia ele fica bêbado. E por ficar bêbado, ele fica nu dentro da tenda dele. Esse é o primeiro relato também bíblico com relação ao uso exagerado do vinho. Com ele nós aprendemos que o crente, analisando todo da história, que o crente precisa mesmo estar sóbrio. Porque embriagado, o Noé saca toda a sua roupa, indiferente à censura que ele poderia ter da esposa, dos filhos e já dos netos. E se eu não vigiar nesse sentido, eu corro o mesmo risco, ou posso passar pela mesma circunstância da qual Noé passou. Isso nos ensina que nós precisamos evitar a corrida para aquilo que nós deveríamos estar fugindo. E se você for um pouco mais para dentro desse assunto na Bíblia, a Bíblia pega pesado, inclusive, já com quem chama para a bebida. Ou seja, se eu chegar aqui para o Lídio e dizer: Lídio, vamos ali beber uma, o problema já está nesse chamado. Onde que nós encontramos isso? Encontramos Abacuque, capítulo 2, versículo 15 e 16.
onde a palavra de Deus nos diz: ai daquele que incita o seu próximo a beber e ainda mistura a bebida à sua malícia, à sua violência, a fim de embebedá-lo. E até o texto vai além, de contemplar a sua nudez. Tem muitos homens e mulheres que foram embebedados por alguém justamente para que o outro tivesse acesso ao seu corpo. O versículo 16 diz que, sendo assim, o que você está precisando beber é bastante vergonha. Em vez de, como diz o texto, serás farto de ignomínia, de vergonha, em lugar de honra. Bebe tu também. E ser como um incircunciso, ou seja, impõe ou expõe a tua própria incircuncisão, porque a taça da mão direita, diz o Senhor, conforme o texto vai revelando, se voltará sobre ti. Ou seja, aquilo que você está fazendo vai voltar sobre você. E o vômito ignomioso, a vergonha, vai cobrir completamente a tua glória. É por isso que Deus adverte, e são inúmeras vezes o seu povo, quanto ao uso do vinho. Os sacerdotes não podiam beber vinho antes de se apresentarem ao Senhor. A gente encontra isso lá em Levítico capítulo 10, versículo 9, onde a referência foi: vinho ou bebida forte, tu e os teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. E o texto ainda complementa, dizendo: é um estatuto perpétuo. É uma regra que não tem fim. Nós já estudamos Levítico aqui recentemente, na escola dominical, e aprendemos naquele compêndio de que eles deveriam ser santos, tanto diante de Deus, quanto diante das pessoas. Por quê? Porque evitando o envolvimento com isso, aumenta a sobriedade do indivíduo. Provérbios capítulo 20, versículo 1, e recentemente lemos esse texto aqui, fala que o vinho é escarnecedor. A bebida forte, conforme o texto vai dizendo, é alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, diz o texto, nunca será o quê? Sábio. Um pouquinho mais à frente, o capítulo 23, se a gente ler o versículo 31 e o versículo 32, o conselho dizendo: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando ele resplandece no copo e se escoa suavemente. O versículo 32 diz por quê? Porque no seu fim ele vai te morder. No seu fim ele morderá como a cobra e como basilisco picará. Não foi sem razão que o Paulo, por exemplo, recomendou aos obreiros a abstinência de bebidas alcoólicas. 1 Timóteo 3:3. Por quê? Porque um bêbado, ainda que seja uma pessoa nascida de novo, como se diz, ou podemos dizer, age sempre de forma inconsequente. Um bêbado se torna um inconsequente. A consciência é a parte da achei interessante quando li isso esses dias, onde um pensador falou que a consciência é a parte da psique que se dissolve em álcool, quando o indivíduo naturalmente disso faz parte. A gente olha para esse caso do Noé. O Noé pode ter sido até inocente, não conhecendo o efeito que a fermentação causa, seja no sumo de uva, nem o efeito que o vinho fermentado exerce no cérebro humano. Só que uma coisa isso não impediu. Ele poderia estar inocente no cumprimento da ação, mas isso não impediu que a vergonha entrasse no círculo familiar dele, porque ele perdeu os sentidos. Noé perdeu a consciência e a prudência da existência. Já como foi dito por alguém, no início você toma uma bebida, depois a bebida toma uma bebida,
e depois a bebida toma você. João capítulo 8, versículo 34, tem um ensino de Jesus dizendo: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí quando eu vou para Gálatas 5 e 21, nós vemos que o caso de bebedices, bebedeiras, está dentro da lista de obras da carne, da quais todas elas são pecado. Lá está a inveja, o homicídio. Depois vem logo o quê? Bebedices. Depois vem mais o quê? Glutonarias. Porque tem gente que condena o outro que bebe, mas esquece do quanto ele come. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tem tanta coisa semelhante a esta que ali deu mais certo o etc. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro. Olha lá o que diz o texto. Como já antes vos disse, aquela ideia. Eu já estou falando isso há um bom tempo. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então hoje nós somos chamados por 1 Pedro 2,9 de geração santa, sacerdotes do Senhor em Jesus Cristo. E como tal, pegando um pouquinho de quando a gente estudou sobre Levítico, nós devemos estar sóbrios, evitando o uso de bebida alcoólica. Sim, senhor, sim, senhora. Versículo 22 diz que o Cã, que é o pai de Canaã, viu o Noé sem roupa, foi contar o que viu aos 2 irmãos dele. Olhando para o contexto do Antigo Testamento, a nudez era detestada pelos povos primitivos, precisamente os semíticos, sobretudo pelos hebreus, porque eles associavam a nudez à libertinagem sexual. Isso a gente vê em Levítico, capítulo 18, entre versículos 5 a 19. Vemos em Levítico, capítulo 20, entre o versículo 17 a 21, e assim sucessivamente. É até a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal que traz esta informação. O destempero, naturalmente, de Noé, sendo flagrado pelo seu filho, o Cã, ao invés deste rapaz se calar e discretamente resguardar a honra do pai, ele sai e vai depreciar a imagem do pai. Vai denegrir a imagem do pai. Ao que parece, ele não era muito diferente daquele pessoal que já tinha ficado no dilúvio. Parece que ele deveria ter morrido junto lá. Só que as atitudes de Cã, esse rapaz que fez isso, foram colocadas posteriormente como muito graves, justamente por Moisés, lá em Levítico 18 e 7, quando nos diz: não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. É a tua mãe. E tu não descobrirás a sua nudez. Se a gente voltar em Gênesis, capítulo 9, versículo 23, está dizendo que Sem e Jafé já fizeram diferente. Eles puseram uma capa nos ombros. Eu acredito que eles devem ter ficado um ao lado do outro. Coloca a capa aqui, andam de costas, entram na tenda do pai de costas, com a capa cobrem o corpo do pai, toma todo o cuidado de olhar para ver se tudo estava sendo feito como deve ser, não olhar para a nudez do pai, e assim eles fizeram. O que nos lembra que é esse tipo de gente que nós precisamos nos nossos dias. Que o Senhor nos dê graça para ser Sem e Jafé. Por quê? Porque o Sem e Jafé, em primeiro lugar, eles tratam o caso, ouvem sobre o caso por parte do irmão Cão, mas ouvem o caso e trata de maneira amorosa, trata de maneira nobre o assunto. Eles não ficaram brincando com o irmão. Eles não ficaram naquela, vamos lá ver, eu quero ver. Não foi por aí.
trata da maneira que deve ser tratado, onde eles não concordam com o pecado do pai, mas também trata o pecador com dignidade. Ou seja, não existe afronta sobre a pessoa do pai. O que existe é um cuidado do pai no pecado que ele está fazendo, não concordando naturalmente com o pecado. Agora, a atitude desrespeitosa do Cã para com o seu pai Noé resultou em problema para ele. Resultou em maldição, resultou numa atitude do qual só trouxe dificuldades na sua posteridade. Já para Sem e Jafé, resultou em muitas bênçãos. Versículo 24, lá de Gênesis 9, nos diz que quando passa o efeito da bebida, o Noé acorda, soube o que o filho mais novo tinha feito. Ele, sendo um homem justo, porque ele não deixou de o ser, não deixa o filho sem a disciplina. E aí é onde esse patriarca castiga indiretamente a Cã. Aqui tem uma curiosidade do texto. Ele não expressa sobre o filho que fez isso com ele a pesada maldição. Ele joga a maldição para o filho de Cã. Se você observar no capítulo 9, versículo 25, porque ele chega e diz: maldito seja Canaã. Bom, Canaã era o filho de Cã. Fala, o teu filho será servo dos servos de quem? Dos seus irmãos. O seu filho vai sofrer o que você fez, a consequência do que você fez com seu pai. Por isso, malditos sejam os cananeus. Conforme ele diz no texto, outras versões dizem exatamente assim: sejam escravos dos descendentes de Sem e Jafé e escravos da mais baixa espécie. Isso me faz lembrar do Provérbios 30 e 17, quando a palavra de Deus nos diz que os olhos de quem ridiculariza o seu pai, ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe, lá no texto, vem dizendo, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Uma condenação, uma sentença de maldição por causa de uma atitude mal pensada. Sim, já começa com o pai, mas também acontece com o filho. Essa bênção que vem para Sem e Jafé, que você vai vendo aí nos versículos posteriores, é uma consequência da atitude respeitosa, da atitude reverente, porque o versículo 26 e 27, Noé diz, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e olha lá a insistência na maldição, dizendo, e seja-lhe Canaã por servo. Se você observar o versículo 27, a mesma coisa, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Veja que ele relaciona aqui os irmãos e repete mais uma vez, e seja-lhe Canaã por servo. Irreverência, deboche, fruto de irreverência e deboche. E isso tem aumentado nos nossos dias, onde as pessoas praticam a irreverência o tempo todo. O que seria a irreverência? É a falta de reverência ou de respeito. O deboche, a zombaria que nós vemos, seja pelas redes sociais, ou seja, na relação pessoal, na relação do contato pessoal, é contínuo. As pessoas andam fazendo escárnio o tempo todo, também chamado de zoação. Um zoando com o outro o tempo inteiro, caçoando do outro o tempo inteiro. A nossa sociedade atual, ela caracteriza-se por uma insolência, por uma irreverência que é sem limites. Está ficando assustador o negócio. É um descaramento, é uma desconsideração pelas pessoas que passa a ser assustador. E aqui eu não estou falando, gente querida, Igreja do Senhor, daquela questão do ser politicamente correto. O politicamente correto que é muito pregado nos nossos dias é daquele indivíduo
politicamente correto, que sempre obedece aos padrões da ética, da moral, que alguém propaga, que alguém anuncia, age sempre convencionalmente, ou seja, de acordo com aquilo que foi determinado pela sociedade. É tudo como um cidadão exemplar. É assim que tem que dizer, isso você não pode dizer, é assim que você deve dizer. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando de palavra de Deus. E na palavra de Deus é você falar do pecado, é você dizer sobre o pecado, é falar da transgressão, é condenar a transgressão, obviamente, porque todo pecado ofende a Deus. Sabendo que todo pecado ofende a Deus, não nos resta salvar o pecado, nos resta tentar salvar o pecador. E tentando salvar o pecador, toda palavra que for dita, pode ela ser muito dura, mas deve ser carregada de amor. Porque 1 Coríntios 13:6 diz que o amor não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Então nós não fugimos da verdade, mas somos chamados a dizer a verdade em amor. Agora, o que existe atualmente é um descaso, há um desprezo. As pessoas que demonstram um desdém, uma soberba, um excesso de orgulho, uma arrogância excessiva. Há um conselho da palavra de Deus em Levítico 19:32. Você pode ver que tem esse conselho, muitos de nós deixamos de fazer. Quando a palavra de Deus diz, diante das cãs, está aí o texto no ecrã, diante das cãs, você sabe o que é cãs? São os cabelos brancos. Então veja isso, teu vizinho ou vizinha tem cabelo branco já pela sua velhice. O conselho bíblico é, diante das cãs, ou seja, uma pessoa que já está com os cabelos brancos pelo tempo de vida, e o texto ainda diz, e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. Algumas versões chegam a dizer para se levantar. E a versão que está no ecrã diz exatamente isso. Diante das cãs, o que é que vais fazer? Te levantarás. Ou seja, o conselho bíblico é diante de uma pessoa mais velha, estou sentado, ela chegou e veio me cumprimentar, eu devo me levantar. Isso me faz lembrar Romanos 13:7. Portanto, dai a cada um o que se deve dar. Se é tributo, tributo. Imposto, imposto. Temor, temor. A quem honra, honra. A pessoa merece receber esta honra, ou eu devo honrá-la conforme os princípios bíblicos. Honre-a. Não seja soberbo. Até porque diz o texto, que o Provérbios 16:18, e também pensamos nesse texto recentemente aqui, diz que a soberba precede o quê? A soberba vem antes do quê? Antes da queda, antes da ruína. A pessoa que é altiva de espírito elevado, precede o quê? Justamente a queda. Então ela vai ficar ruim, ela vai se dar mal e ela vai cair. E a Bíblia tem razão em dizer isso ou não? Claro que tem, porque a consequência disso é maldição. E no caso de Cã, simplesmente se cumpre o que diz Deuteronômio 27:16. E isso também deve nos fazer pensar como filhos, que diz, maldito aquele que desprezar. 27:16. Aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Vale uns 10 segundinhos para pensar aí. Maldito todo aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. O que seria o desprezo? Abandono. Quando Noé ficou sabendo do desrespeito de Cã, ele pronuncia uma maldição sobre Canaã, o filho
de Cã, não sobre o próprio Cã. Isso aqui vai refletir no teu filho. O que você fez vai sobrar para a cabeça do teu menino. Ele deixa de qualquer forma, o Cã sofre, porque o Cã fica sem bênção. O Noé concentrou toda a reprimenda sobre o neto, que inclusive se a gente pegar a sequência histórica da coisa, os descendentes historicamente de Cã se tornaram um povo marcado por uma moralidade sórdida, doente, ruim, um povo que a corrupção reinava, trouxe muito problema, inclusive para os israelitas. Gente, difícil. Inclusive o capítulo 9, talvez você já deve ter ouvido isso alguma vez, ele infelizmente, quando se trata desse assunto, ele foi tomado um bom tempo para amaldiçoar outros povos e nações. Porque teve gente que pegou esse texto e disse que a maldição contra Cã, mais precisamente contra Canaã, era justamente relacionada à cor. Pegaram esse texto aqui de Gênesis 9 e disseram, olha, sabe por que os negros existem? Os negros são consequência, não estamos com nenhum aqui. Temos Valéria aí no meio, né, Valéria? Salvando a bandeira, né? Então o pessoal olharia para Valéria e diria, Valéria, por causa, a sua cor denota aquela maldição que foi lançada sobre Canaã. E essa interpretação foi usada durante um bom tempo. Há uma linha teológica que defende isso aqui. Porque pegaram naquela época onde se queria justificar a superioridade da raça branca. E vocês sabem que o pessoal gosta de usar a Bíblia para tudo. E também querendo justificar a escravidão, já que os negros, e todos nós sabemos disso, foram escravizados. Então alguns protestantes, precisamente ali da região sul dos Estados Unidos, na África do Sul, durante o regime apartheid, eles pegaram esses textos e disseram que a maldição estava sobre essa gente. Por isso que a África, não sei se você já ouviu isso, a África é um país complicado, aliás, um continente complicado, difícil de desenvolver, porque é amaldiçoado. Isso é verdade? Verdade? Poxa, ouvi uma verdade aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós temos olhando aqui para justamente o texto, vai mostrando que o povo cananeu era um povo muito, muito vasto, com a cultura muito expansiva, e naturalmente cada um com a sua língua, cada um com o seu hábito, cada um com a sua forma de ser. E tem a ver aqui a presença, por exemplo, deles na África, tem a ver mais com aquilo que aconteceu logo após das pessoas se espalharem pelo mundo do que propriamente com a maldição. Biblicamente, essa referência e essa aplicação teológica não faz sentido nenhum. Olhando para esse texto novamente, que lição a gente pode tirar antes de irmos embora? A importância, meus irmãos e minhas irmãs, de nós educarmos os nossos filhos, educarmos os nossos netos, para que a desobediência deles não traga sobre a nossa casa maldição. Porque uma casa debaixo de maldição do Senhor, não é maldição de demônio, não. É maldição do Senhor, porque o único que tem poder para abençoar e amaldiçoar é Deus. Eu ter a minha casa debaixo da maldição de Deus, ou seja, de algo que Ele não deposita bênção sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha família, por causa da minha desobediência, ou por causa da desobediência de alguém da minha família, é uma coisa do qual nos deve fazer sentar para pensar. E considerar qual está a ser o meu papel como pai ou mãe, no sentido da instrução, porque a Bíblia diz que quem ama, instrui.
Quem ama, instrui, educa, disciplina. Essa bênção que a gente vê no texto vindo posteriormente sobre Sem, sobre Jafé e a maldição sobre Cã, teve efeito? Teve. Interessante que a gente pega o contexto histórico e começa a ter efeito 700 anos depois disso aqui. A sua profecia começa a se cumprir nos mínimos detalhes, porque Canaã vai perdendo a sua herança. E é interessante pensar nisso, e eu já estou caminhando para o encerramento, porque a gente vê o conflito entre Canaã e Israel. Vemos o Senhor tirando Israel, que é descendência de Sem, para levar para qual terra? Para a terra onde estava o povo cananeu. Tudo isso cumprimento daquilo que foi dito pela boca de Noé. E o povo cananeu era um povo terrível. Era um povo com alto nível de degradação moral. Por isso que Deus chega e diz, olha, eu estou levando vocês lá para fazer uma limpeza. É aqui onde a gente entende, às vezes, uns textos complicados, quando o Senhor deu umas ordens ao povo de Israel, dizendo, vocês chegam lá e limpa tudo. E essa limpeza queria dizer o quê? Mata. Você já deve ter lido isso no Antigo Testamento. Uma coisa que muita gente lê e fala, olha aí que Deus violento, Deus sanguinário, mandando matar criança. Onde já se viu? Mas você precisa olhar para ver quem era o povo de Canaã. E, aliás, o único que tem poder para mandar matar é Deus. Ou ele perdeu essa condição? Não, é ele que dá a vida, é ele que tira. Então, não deu na cabeça do povo de Israel dizer, vamos lá. Não. Foi simplesmente algo que já tinha sido dito há muito tempo antes. Está simplesmente acontecendo o que foi dito. Era gente vil, gente debochada, igual o seu antecessor. Ou seja, igual ao Cã, que posteriormente tem uma maldição sobre o Canaã. Em Canaã, a gente vê as coisas acontecendo conforme tudo o que foi dito por Noé. Bom, eu não posso continuar, até porque nós precisamos ir para casa, descansar um pouco, porque amanhã começa tudo de novo. Amém? Mas o que nós podemos encerrar essa nossa conversa aqui hoje e sairmos daqui fazendo diferente, meus irmãos? Pensa lá comigo, cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o seu comportamento, seja consigo mesmo ou com o outro. Tomando aqui o caso de Cã. Olhando para o seu pai, vendo o pai naquela condição, veja a atitude que ele teve. Veja o comportamento que ele teve. Nada agradável, nada bom. Ele perdeu muito por causa dessa atitude. Ele perdeu muito por causa da zombaria. Ele perdeu muito por causa da oportunidade de caçoar o pai, de brincar com a cara do pai. Ele perdeu muito com isso. Logo, eu preciso também tomar imenso cuidado para não perder o que eu tenho por causa das minhas brincadeiras. Por causa das minhas atitudes, da qual eu digo, não tem nada a ver, isso não faz mal para ninguém. Não pode fazer assim. Em tudo aquilo que eu quero que aconteça, pode vir tudo aquilo que eu não quero que aconteça, pode vir junto. Então talvez na cabeça dele era um momento para se divertir, já que o pai estava bêbado. Mas por não respeitar o seu pai, o Cã perdeu a parte da sua herança. Logo nós precisamos pensar sobre isso. A forma que tratamos, seja os pais, seja as demais pessoas das quais nós devemos alguma honra. A outra lição, encerrando antes de nós orarmos, é que nós podemos ir extraindo desse texto muitas verdades especiais aqui, mas o tempo não permite. É que nós devemos agir com amor e cuidado. E esse é o principal convite a você nessa noite, do qual nós vamos orar juntos agora. Se você quiser estar em pé. É que nós devemos agir com amor e cuidado
para com as pessoas das quais têm sido surpreendidas em faltas, em pecados, e você conhece muitas. Igreja do Senhor em Oeiras, nós precisamos agir com amor. Essa gente precisa ser recuperada. Nós precisamos nessa hora ser como Sem e Jafé, onde você pega a capa, onde você se une com outro irmão, não para aumentar a tristeza do outro, a vergonha do outro. Você naturalmente não concorda com o que ele está fazendo, mas o tratamento que você dá é um tratamento honroso, amoroso, cordial com o pecador. Tratar com o pecador assim não quer dizer que eu esteja a tratar com o pecado assim. É importante saber diferenciar a coisa. Se eu estou tratando com o pecado, se eu estou a tratar com o pecador. O pecador é uma coisa, o pecado é outra. O pecado não tem conversa, não tem negociação. Agora, com o pecador, a gente precisa abraçar. A gente precisa cuidar. A gente precisa atender. E terceira coisinha para nós orarmos juntos. Igreja, vamos cuidar da educação dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós somos responsáveis pelas suas almas, caso você tenha esquecido disso. Eles são herança de quem? Do Senhor. Do Senhor. Todo dia, quando eu vejo aquele rapazinho ali acordando, ele acorda cedo, umas 7 da manhã ele já manifesta e puxa lá a campainha para dizer: já estou aqui. Me vem esse texto. É herança do Senhor. Nem meu não é. Ah, meu filho. Não. Eu digo, mas não é. É dele. É do Senhor. Eu sou responsável pela alma, juntamente com a Jéssica, responsável pela alma dele. Você, pelo seu filho, pela sua filha, é responsável pela alma dele, pela alma dela. Nós precisamos pensar nessa nossa responsabilidade e agir de acordo. Nas nossas casas, na nossa igreja, ou nas nossas igrejas, porque aqui eu não falo só para MSBN Oeiras, essa mensagem vai para muitos lugares do mundo. Nas nossas igrejas, nós não vejamos e nem devemos deixar o espaço para irreverência, para desrespeito. Não. Em primeiro lugar, o temor, reverência e respeito a Deus. Depois, àqueles a quem o próprio Deus chegou e disse: reverencie, honre, cuide, trate, zele. Porque se assim não fizermos, as notícias não são nada boas para nós. Essa foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras para o Corpo de Cristo. Siga-nos em nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva nosso podcast, nosso canal no YouTube. Para mais informações, msbnportugal.com.